Senhor presidente, senhores deputados, a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Senhor presidente, nós continuamos abismados com o que acontece na segurança pública no nosso país. Em país nenhum no mundo, nem em países em guerra, nós temos o número de policiais mortos, o número de crimes perpetrados nas cidades brasileiras, criminosos andando com fuzis como uma verdadeira guerra contra a segurança pública, contra a população. Eu lembro que anos atrás, num discurso que fiz numa situação que eu era o paraninfo de uma turma de sargentos, eu falei que a polícia estava em guerra contra o crime e fui ridicularizado por uma determinada rede de televisão, dizendo que quando eu falava que a polícia estava em guerra contra o crime, é porque a gente tratava a população como inimigo. Isso é bem hipocrisia dessa rede de televisão, que nós sabemos que tem interesse que o país continue uma desordem. Mas aqui nós temos hoje um exemplo claro disso. Cadê o Júnior? Nós temos um exemplo claro disso. Esse jovem policial militar que foi morto no Rio de Janeiro, era um cantor gospel, ele muito conhecido em várias favelas, várias comunidades, fazia shows pensando nessa população, e no último final de semana ele foi sequestrado por criminosos que não só o mataram, como colocaram fogo no corpo dele. Esse carro era o carro dele, o corpo dele foi encontrado no porta-malas desse veículo. Então vejam bem o grau de crueldade desses criminosos. Esse cabo da Polícia Militar era o cabo Samuel Ribeiro da Silva. Ele era conhecido como Levita Samuel Ribeiro. Eles tinham uma banda e estava sempre apresentando nas igrejas no Rio de Janeiro. Ele era casado há 1 ano e 4 meses e era cabo da Polícia Militar. Isso aqui é bem claro do que está acontecendo em todo o Brasil. Essa violência do Rio de Janeiro não é só no Rio de Janeiro, praticamente ocorre em todo o Brasil. E me espanta quando eu vejo, nós aqui falando em violência diariamente, em criminalidade, na justiça precisando ser mais dura nas suas atitudes, me espanta quando eu vejo uma matéria dessa publicada no Estadão na data de hoje, onde um candidato a presidente da República simplesmente diz que quer pôr o judiciário na caixinha e soltar Lula. Um cidadão que está condenado em segunda instância a 12 anos, e esse candidato, deixando bem claro a sua postura e sua conduta, ele quer já cercear mais ainda o judiciário. Ao contrário, nós somos favoráveis a um judiciário forte, a uma polícia forte, a um judiciário que faça com que criminoso realmente pague a sua pena. Porque eu mostrei agora há pouco aqui um cabo da Polícia Militar que foi morto, mas nós tivemos ontem também, anteontem, hoje é quarta-feira, anteontem, nós tivemos um criminoso do PCC morto aqui nas ruas de São Paulo. Morto, eu vi a filmagem, senhoras e senhores, morto com tiros de fuzil. Os senhores sabem quantos tiros foram disparados contra esse criminoso? 70 tiros de fuzil. 70. Na falta de um, foram 70. Não era nenhum santo. Não se perdeu grande coisa. Mas é mais uma vítima do crime, apesar que ele é um dos criminosos que pratica vários crimes. Esse indivíduo morto é um indivíduo conhecido como Galo Cego, de nome Cláudio Roberto Ferreira, e ele é mais uma vítima da guerra interna que está acontecendo dentro do primeiro comando da capital. O interessante, que agora que eu quero falar o porquê do judiciário tem que ser fortalecido, é que esse indivíduo foi preso em 2008, quando ele participou de um roubo a banco em Guarulhos, onde foi morto um PM, foi morto um criminoso do PCC e foi morto mais um cidadão que passava pelo local com bala perdida. Ele foi preso, senhores deputados, e condenado a 65 anos de cadeia. Só que, pasmem, preso em 2008, em 2016 ele foi colocado em liberdade provisória pelo senhor juiz Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, 8 anos depois, de uma pena de 65 anos, o Elson Gasparini. 65 anos, ele cumpriu 8 anos e foi colocado em liberdade provisória. Logo em seguida cassaram essa liberdade e esse criminoso passou a ser foragido. Ele morreu, era um foragido da justiça. Mas interessante, era foragido da justiça porque a própria justiça colocou em liberdade.
A polícia foi e prendeu numa ação violenta, onde morreu um policial militar, morreu um criminoso, morreu um cidadão inocente, ele é preso, condenado a 65 anos e 8 anos depois, a justiça mesmo coloca esse indivíduo em liberdade. Então eu fico pasmo quando eu vejo um cidadão que é candidato a presidente do Brasil, dizendo que ainda vai tirar mais forças do judiciário e colocar mais um preso condenado na rua. Eu disse outro dia, a quem interessa isso, senhores deputados? A quem interessa essa criminalidade? A mim que não é, tenho certeza que aos senhores também não, e aos telespectadores que nos assistem também não. Então nós precisamos ficar atentos e acompanhar bem de perto o que está acontecendo em todo o Brasil. Porque se está ruim, pode ficar pior ainda. Então nós precisamos ter muita atenção em quem nós vamos votar e o que nós vamos fazer na próxima eleição do dia 7 de outubro. Muito obrigado, senhor presidente.